Poder familiar, esse tema está regulamentado pelo Código Civil nos artigos 1630 a 1638 do Código Civil, 1630 a 1638 do Código Civil. Primeiro, a evolução histórica do poder familiar. O poder familiar, historicamente, lá no direito romano, era chamado de pater familias. Pater familias. Quem que era o pater familias do direito romano? Era o pai da família, era o chefe da família, era aquele que dava as ordens na família. E era sempre a figura masculina, daí a expressão pater. A expressão pater vem de pai, e lembrando realmente, indicando realmente a figura masculina. Essa era a ideia do direito romano. O homem, quando morria, o chefe da família, o pai da família, quando morria, transferia esse poder para o seu filho homem, sempre o filho homem, mais velho. Aliás, não eram todos os filhos homens que recebiam o poder da família no direito romano, era só o primogênito, o filho homem mais velho. Então, o poder da família era transmitido de homem para homem e do chefe da família para o seu filho homem mais velho. Os demais filhos homens e as filhas não recebiam o poder da família. A ideia do poder familiar, não é, do pai da família, o pater familias, foi trazido para o Código Civil, para o nosso primeiro Código Civil de 1916, nosso primeiro, dos dois códigos civis que nós já tivemos, de 1916, há mais de 100 anos atrás, com a expressão, sendo utilizada a expressão no Código Velho, de pátrio poder. Daí a expressão pátrio poder vem realmente do direito romano pater familias. E a expressão pátrio poder, utilizada lá no Código Velho de 1916, mantém essa ideia da figura masculina. Pátrio, a palavra pátrio vem de pai, vem de homem, com a diferença é que aqui no Código Civil do século passado, com o nosso primeiro Código Civil, a figura masculina era para todos os homens, ou seja, o homem, todos os homens, não apenas o primogênito, quando casava, se tornava o chefe da família em relação à esposa, em relação aos filhos. E olha só que interessante, a expressão usada pelo Código Civil anterior de 1916. Dizia o seguinte, o nosso código anterior, que o homem é o chefe da sociedade conjugal. Então, essa expressão, o homem é o chefe da sociedade conjugal, era utilizada pelo Código Civil de 1916. Olha só que interessante a palavra chefe. Então, chefe quer dizer que mandava. E essa era a ideia do começo do século passado. O homem mandava, a esposa e os filhos tinham que obedecer às ordens daquele homem que era o chefe da família. Essa ideia permaneceu a maior parte do século passado e só foi terminar de verdade lá em 1988, com a Constituição Federal de 1988. Com a Constituição Federal de 1988, nós passamos a ter os mesmos direitos e deveres, seja dentro do casamento, dentro da união estável ou em qualquer outra situação entre homem e mulher, sem haver qualquer tipo de preconceito, de diferença de direitos e deveres. Na Constituição, a partir então da Constituição Federal de 1988, é que passamos a tratar em qualquer lei que tivesse essa diferença de tratamento, essa diferença de direitos e deveres de homem e mulher, como inconstitucional. Qualquer lei que trouxesse essa diferença de direitos e deveres passou a ser considerada inconstitucional. Mas o Código Civil continuou a utilizar a expressão pátrio poder, porque, mesmo com a chegada da Constituição em 1988, o Código Civil anterior continuou produzindo efeitos, lá em 1988, 1989, nos anos seguintes. De modo que, quando o legislador foi promulgar, estava preparando, depois foi promulgar o Código Civil atual, que foi promulgado em 2002, e entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, é que se buscou utilizar uma expressão que não tivesse esse ranço conservador, preconceituoso, de utilizar uma expressão que remetia à figura masculina, à figura do homem, como era o caso do pátrio poder. A palavra pátrio tem a ideia da figura masculina. Se buscou, então, uma nova expressão, que é a expressão utilizada pelo atual Código Civil, que é
poder familiar. Terminada essa evolução histórica, então, hoje, no nosso atual Código Civil, a expressão utilizada é poder familiar, que é o poder do pai e da mãe. É o poder do pai e da mãe em relação aos filhos. O poder familiar, portanto, é o poder do pai, da mãe, dos pais, do pai e da mãe em relação aos seus filhos. Terminada essa evolução histórica, vamos começar então com o poder familiar do nosso atual Código Civil. O poder familiar tem lá o seu conceito pela doutrina nos seguintes termos, se preferirem um conceito para a gente começar a discussão sobre o tema poder familiar, então. Conceito de poder familiar é o conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho ou filha menor não emancipado, exercido pelos pais, tendo em vista o interesse e proteção dos filhos. Repito, é o conjunto de direitos e obrigações quanto à pessoa e bens do filho ou filha menor não emancipado, exercido pelos pais, pelo pai e pela mãe, portanto, tendo em vista o interesse e proteção dos filhos. Está aí o conceito de poder familiar. Mas aí nós temos que enfrentar diversas questões importantes logo no começo da nossa aula de poder familiar, até para tirar qualquer dúvida que eventualmente venha a surgir desse conceito. Primeira pergunta que nós temos que enfrentar. Se ambos os pais morreram, pai e mãe, ambos os pais morreram. E os avós passam a cuidar dos netos. Aquela criança perdeu os pais e os avós passam a cuidar do neto ou da neta. Pergunto, os avós podem passar a exercer o poder familiar? Podem assumir esse poder familiar em razão do falecimento de ambos os pais? A primeira pessoa que a gente pensa, isso na prática do fórum acontece, a gente conhece a teoria, a gente conhece o dia a dia do fórum, do que acontece lá na prática forense. É justamente a busca de alguém para cuidar da criança. A primeira pessoa que se pensa é justamente o avô, a avó, depois alguns outros parentes, tios, um irmão mais velho, um primo, mas os avós são os primeiros a se pensar, de repente, para deixar aquela criança sob os cuidados dos avós, no caso, por exemplo, do falecimento de ambos os pais. Então, é possível essa pergunta, é possível que os avós assumam o poder familiar? E a resposta é não. Muita gente acha que sim, mas a resposta é não. Por quê? Olha aí no conceito. No conceito a gente percebe o seguinte: o poder familiar só pode ser exercido pelo pai e pela mãe e mais ninguém. Você vai me perguntar, professor, mas os avós não podem passar a cuidar dos netos? Podem, mas em relação a eles, não é poder familiar? Não, não vai ser poder familiar. Vai ser concedida a guarda para os avós, ou a tutela para os avós, sem qualquer problema. Os avós passam a ser responsáveis, passam a ser os representantes, os assistentes dos netos, passam a administrar o patrimônio, ajudar os netos, cuidar, criar dos netos, mas é matéria de guarda ou é matéria de tutela, mas não se trata de poder familiar. Poder familiar é restrito realmente para o pai e para a mãe, não pode ficar dúvida em relação a isso. Tá? Não é porque a gente tem consideração pelos avós, que é primeiro que as pessoas que a gente busca mesmo, até na prática, para cuidar dos netos, que nós vamos utilizar a expressão errada, a expressão correta aí. Então, para os avós, é a concessão da guarda, por ordem do juiz, por sentença do juiz, ou a concessão da tutela, também por sentença do juiz, intervenção obrigatória do Ministério Público, do promotor de justiça ou da promotora de justiça. Mas não é poder familiar. Não pode confundir os institutos, os temas de direito civil. Poder familiar, portanto, é só pai e mãe, tá? E aí vem uma outra pergunta. Padrasto e madrasta. Padrasto e madrasta exercem poder familiar? A resposta não, Acabei de falar, mas mesmo assim é bom reafirmar. Padrasto e madrasta não exercem poder familiar.
Mesmo que o padrasto ou a madrasta seja educado, tenha um bom relacionamento lá com o enteado, que é obrigação, aliás, como toda pessoa ser educado com as outras pessoas, né? E com muito mais razão, o padrasto e a madrasta tem que ser educado, tem que ser cortês com o seu enteado ou a sua enteada. Agora, muitas vezes me perguntam assim, professor, mas se esse padrasto ou essa madrasta deixa de ser apenas um padrasto ou madrasta e passa a criar aquele enteado e apresentá-lo socialmente como filho ou filha e dar o carinho, a atenção, o amor, a afetividade de filho ou de filha. Nós vimos isso na outra aula até. Isso se chama filiação socioafetiva. Já estudamos a filiação socioafetiva no começo dos temas de direito de família. Aí, o padrasto ou madrasta vai deixar de ser padrasto ou madrasta e vai criar, então, um laço de pai e mãe. Vai se tornar um pai, uma mãe, deixando de ser padrasto ou madrasta, e vai se tornar um pai ou uma mãe socioafetivo. Ora, aí, a partir do momento que deixa de ser padrasto, deixa de ser madrasta, para se tornar pai ou mãe socioafetivo, passou a ser pai, passou a ser mãe, portanto, tem poder familiar. O poder familiar é próprio do pai e da mãe, e aí, seja pai ou mãe biológico, seja pai ou mãe socioafetivo, seja pai ou mãe adotivo. Né? Não interessa, pai ou mãe é pai ou mãe com os mesmos direitos e deveres, não existe diferença de pai ou de mãe. Os deveres e os direitos são iguais, tanto faz se são pais socioafetivos, pais biológicos ou pais decorrentes da adoção. Mas para isso, lembra, existe uma diferença de pai e mãe socioafetivo para padrasto e madrasta. A diferença é enorme, né, para todos os fins jurídicos. Então, se o padrasto morre, o enteado é herdeiro do padrasto? Não, não é enteado, não é herdeiro de padrasto. Agora, se deixou de ser padrasto e passou a ser pai socioafetivo, é o pai que morreu. Então, o filho tem direito à herança, sim. Vai ser herdeiro daquele pai socioafetivo, porque é um pai, é uma mãe. Então, vai deixar a herança para o filho, para a filha. E assim por diante nos outros direitos. Pensão por morte do INSS, direitos previdenciários, direito a receber alimentos e assim por diante. Tá? Então, o padrasto e a madrasta, enquanto é só padrasto e madrasta, não tem poder familiar, mas se deixou de ser padrasto ou madrasta, passou a ser pai ou mãe socioafetivo, então aí sim vai ter o poder familiar em razão da filiação socioafetiva. Outra questão que nós temos que enfrentar é em relação à morte de um dos pais, ou o pai ou a mãe. Um deles morreu, ou o pai morreu, a mãe ficou viva, ou a mãe morreu, o pai ficou vivo, e um deles está vivo, o outro morreu. Pergunto, a morte de um dos pais faz concentrar nas mãos daquele pai e daquela mãe, que está vivo ou está viva, todo o poder familiar? Ou ocorre a extinção, ou ocorre a extinção parcial do poder familiar? E a resposta é a concentração nas mãos daquele pai ou mãe que esteja vivo de todo o poder familiar. Por que é importante isso? Dou um exemplo, né? Em relação à emancipação, artigo 5º do Código Civil, parágrafo único. Lá no parágrafo único do artigo 5º tem as hipóteses de emancipação. Os pais podem emancipar o filho de 16 ou 17 anos, por exemplo, inciso 1º do parágrafo único do artigo 5º do Código Civil. Podem, quando há concordância de ambos, do pai e da mãe, precisa da concordância de ambos. Ora, se um deles morre, aquele que está vivo concentra todo o poder familiar. Consequentemente, se ele tem todo o poder familiar, ele pode sozinho emancipar o filho de 16 ou 17 anos? Pode. Ele concentrou todo o poder familiar. Então, isso tem consequências práticas. A resposta a essa pergunta tem consequências práticas. Por exemplo, a tomada de decisão vai ficar nas mãos daquele pai ou daquela mãe, dessa única pessoa, por conta da morte do outro pai ou da outra mãe. Então, a morte de um dos pais faz concentrar nas mãos do pai ou da mãe que está viva ou vivo todo o poder familiar. Todo o poder familiar. Outra questão importante... Professor. Pois não. Posso tirar uma dúvida? E se caso o pai ou a mãe, ele toma uma determinada atitude, mas aí os avós não aceitam, tem como os avós entrarem com o processo? Porque normalmente é normal, por exemplo, um dos pais morre e aí
o outro pai toma algumas decisões, os avós não aceitam, e acaba tendo briga. Nesse caso, os avós têm direito a entrar na justiça como ascendentes para alegar alguma coisa? O poder familiar, com a morte dos pais, como eu acabei de falar, se concentra nas mãos daquele pai ou daquela mãe que esteja vivo. A princípio, então, a decisão é só do pai ou só da mãe que esteja vivo ou viva. Né? Nenhuma outra pessoa pode interferir, salvo alguma ilegalidade. Claro, a ilegalidade praticada pelo pai e pela mãe, se ele está praticando, por exemplo, violência doméstica, ou está dilapidando o patrimônio do filho, que o filho acabou herdando pela morte daquele que faleceu, né, pode ser comunicado, sim, pode tomar providência, sim, qualquer pessoa, não só os avós, pode ser comunicado à polícia, pode ser comunicado ao conselho tutelar, pode ser comunicado ao promotor de justiça para tomar providências cíveis e criminais, e investigar tanto na esfera civil quanto na esfera criminal se há alguma ilegalidade. Agora, se não há ilegalidade, se foi uma decisão que faz parte das decisões da paternidade ou da maternidade, do exercício do poder familiar, quer dizer, o pai ou a mãe que está lá sozinho vai decidir onde que escola o filho vai estudar, ou qual a roupa que vai usar. Se não há prejuízo para a criança, não há qualquer ilegalidade, não há interferência de outras pessoas, seja dos avós, dos tios e assim por diante. Então, essa interferência só vai poder acontecer se houver informação, né, informação e provas de alguma ilegalidade. Fora isso, se estiver dentro do aspecto ali e do espectro de decisão do exercício do poder familiar, outras pessoas não têm esse poder de interferência. Tá? Mais alguma pergunta? De nada, Giovana. Muito bem. Então, outra questão que nós temos que enfrentar se refere à separação ou ao divórcio. Separação ou divórcio daquele casal vai afetar o poder familiar? E a resposta é não. Não vai afetar. Isso está lá no artigo 1632, inclusive, do Código Civil. Eventual separação do casal, o divórcio do casal, não altera o exercício do poder familiar. Mesmo que a guarda seja concedida para um ou para outro. Já estudamos isso na aula de guarda. Mesmo que a guarda fique para um dos pais, a guarda unilateral para um dos pais, o poder familiar continua em relação a ambos os pais, inclusive em relação àquele pai ou mãe que não tenha ficado com a guarda. Portanto, aquele pai ou mãe que, de repente, não ficou com a guarda, pode fazer valer a sua vontade, inclusive através de ação judicial, para fazer valer a sua vontade contra aquele pai ou mãe que acabou ficando com a guarda e esteja exercendo a guarda. Então, o poder familiar continua com ambos. A vantagem da guarda é aquela vantagem de tomar providência imediatamente. Mas aquele pai ou mãe que não ficou com a guarda pode entrar com uma ação e fazer valer a vontade dele, porque é melhor, e o fundamento é que é melhor para a criança aquilo que ele está pretendendo, e o juiz, promotor de justiça, intervenção obrigatória do Ministério Público vai analisar, e o juiz também vai decidir aquilo que é melhor para a criança, levando em consideração que ambos, pai e mãe, no exercício do poder familiar, estão falando. Outra questão importantíssima se refere ao filho que tenha uma grave deficiência mental. Filho que tem uma grave deficiência mental completa, por exemplo, 18 anos de idade. Enquanto esse filho tem menos de 18, os pais exercem o poder familiar, né? Um filho menor, não emancipado, exercem o poder familiar. Mas aí eu pergunto, se esse filho tem uma grave deficiência mental e completa 18 anos de idade. Ao completar 18 anos de idade, o poder familiar se extingue ou não? Os pais querem continuar a cuidar desse filho, agora maior, só que incapaz. Esse filho que não consegue praticar os atos da vida civil sozinho, precisa de auxílio, uma deficiência mental grave, por exemplo. Os pais podem continuar a exercer o poder familiar? Tem que tomar cuidado, porque a primeira impressão que se tem é de que os pais vão poder sim, mas a resposta é de que não. Ou seja, explico melhor, com a maioridade, quando o filho completa 18 anos de idade, o poder familiar está extinto. Coloca isso na cabeça, tem muita gente que erra isso em prova, em concursos de ordem, já caiu várias vezes. Quando completa 18 anos de idade, mesmo que o filho seja incapaz, mesmo que ele tenha uma grave deficiência mental,
o poder familiar estará extinto, ocorre a extinção do poder familiar. E aí é comum me perguntar assim, professor, mas os pais querem continuar a cuidar do filho. Podem? Podem. Na prática, a gente sabe do fórum que é o que mais acontece, o mais comum que a gente vê é exatamente isso. O próprio pai e a mãe são eles que vão contratar um advogado, entrar com ação de interdição. Essa ação de interdição tem como objetivo declarar que o filho ou a filha é um maior incapaz. E nessa petição inicial de ação de interdição, já pede para que ele, pai, ou ela, mãe, ou ambos, pai e mãe, exerçam a guarda. Pode o juiz já nomear no começo da ação, início litis, no começo da tramitação da ação, uma curatela provisória, conceder a curatela provisória para os pais, ou para o pai, ou para a mãe, ou para ambos os pais. E, ao final, na sentença o juiz vai declarar, ficando comprovada a incapacidade desse maior, declarar a incapacidade e nomear em definitivo aquele pai, aquela mãe, ou ambos os pais, uma curatela compartilhada, conceder essa curatela para ambos os pais. E aí, então, em razão da nomeação desse pai, dessa mãe ou dos pais como curadores, é que eles vão continuar a cuidar do filho. Mas perceba, não é poder familiar. Eles vão continuar cuidando do filho maior incapaz por conta de serem nomeados curadores. Já é matéria de curatela. Vão ser os curadores do filho ou da filha maior incapaz. Mas não é mais exercício do poder familiar. Tem que ficar claro isso também. Então, os pais, ao cuidarem do filho maior incapaz, estão cuidando, estão administrando o patrimônio, que é comum de acontecer, porque eles entraram com a ação de interdição e pediram a nomeação deles como curadores. Então, a matéria de curatela não se fala mais em poder familiar, não é mais poder familiar. Tem muita gente que confunde isso, não pode confundir. Então, para concluir o raciocínio, com a morte, ou melhor, com a maioridade, do filho, independentemente se ele é capaz ou incapaz, com a maioridade do filho, o poder familiar estará extinto. Muito bem, dado esse conceito, essas diversas questões iniciais importantes que a gente tinha que abordar, vamos mudando de tema para dentro ainda, claro, de poder familiar. Próximo tema, características. Características do poder familiar. Primeira característica do poder familiar é o poder familiar é irrenunciável. O poder familiar é irrenunciável. Então, o pai e a mãe não podem abrir mão, não podem renunciar ao poder familiar. Quando eu falo isso, normalmente me perguntam assim, professor, mas e aquele pai ou mãe que vai lá no fórum, vai lá no conselho tutelar e diz assim para o promotor de justiça, no atendimento ao público, olha, nós não temos condições de cuidar do nosso filho. E aí? Esse pai, essa mãe não está abrindo mão do poder familiar? E a resposta é que não. Essa manifestação de vontade é só isso que está acontecendo. Está manifestando a vontade de que quer perder o poder familiar. Isso vai ter instaurado uma investigação na promotoria de justiça, vai ser analisado por psicólogo, assistente social, vai apresentar laudo psicossocial, vai ser ajuizado uma ação e vai se analisar, então, o que é melhor para a criança. E, eventualmente, então, no final da ação, uma sentença do juiz pode destituir o pai e a mãe do poder familiar. Mas perceba, o que vai tirar o poder familiar desse pai e dessa mãe é a sentença do juiz. Não é a vontade simplesmente do pai e da mãe. Porque simplesmente o pai, a mãe não tem o poder de renunciar, de abrir mão do poder familiar. Mas o que eles podem fazer é falar que não tem condições de cuidar lá do filho, da filha, e aí dá início a uma investigação para ver se verificar se é isso mesmo, e aí então se comprovar nessa investigação, o promotor de justiça pode entrar com ação de destituição do poder familiar. Então, o poder familiar é irrenunciável. Outra característica é inalienável. Inalienável. O poder familiar é inalienável. Não pode ser vendido o poder familiar, doado, permutado, transferido de qualquer forma.
Lembrando que essa palavrinha alienação, só fazendo um parênteses aqui, muita gente utiliza a palavra alienação como uma expressão sinônima de venda, tá? Mas, na verdade, alienação não é a mesma coisa que venda. A palavra alienação é mais abrangente, né? A palavra alienação engloba qualquer transferência, venda, doação, permuta, alienação fiduciária em garantia. Então, a palavra alienação engloba qualquer transferência de propriedade. E tem a ver lá com a propriedade. E o poder familiar não é propriedade, o filho não é propriedade, não é uma coisa. Por isso que não há que se falar em alienação, evidentemente, nem de forma gratuita, nem de forma onerosa. Portanto, o poder familiar é inalienável. O poder familiar é inalienável. Próxima característica, o poder familiar é imprescritível. Imprescritível. O poder familiar, o filho o poder familiar não é uma dívida, né, que prescreve. Não existe um prazo prescricional, nem um prazo decadencial, aliás, para o poder familiar. Então, o poder familiar é imprescritível, não é passível de prescrição, também não é passível de decadência. Então, não existe prazo nem prescricional, nem decadencial para o poder familiar. Outra característica, o poder familiar tem sempre direitos e deveres, que estão lá no artigo 1634 do Código Civil. Então, lá no 1634, tem uma lista de direitos e deveres. Por exemplo, exercer a guarda, nos termos do capítulo da guarda, conceder ou negar consentimento para casar, conceder ou negar autorização para viajar ao exterior, reclamar de quem legalmente o detenha, exigir respeito, obediência, conceder ou negar consentimento para mudar de residência para outro município. Lá no primeiro inciso, dirigir-lhe os pais do poder familiar, então os pais têm o direito, o dever de dirigir a criação, a educação e assim por diante. Então está ali os direitos e deveres decorrentes do poder familiar, lá no artigo 1634. E aí eu faço uma pergunta, então. Quando lá, por exemplo, no primeiro inciso fala em educação, é um direito ou é um dever do pai e da mãe? É um dever de educação ou é um direito de educação? Mas eu estou avisando que nessa pergunta tem uma pegadinha, né? Porque eu faço uma pergunta, uma pegadinha, porque eu estou perguntando assim, é um direito ou um dever? Leva você a responder uma coisa ou outra. Mas, na verdade, a resposta é que são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo um direito e um dever. O pai e a mãe têm o dever de educar o filho, claro que tem o dever, tem a obrigação de cuidar, de fazer a educação do filho, inclusive sob pena de cometer crime. Né? Existe um crime no Código Penal que o pai, a mãe incide se não providenciar a educação para o filho, que é o crime de abandono intelectual, está lá previsto no Código Penal. Mas, além de dever, é também um direito. É também um direito. Então, o pai e a mãe têm o direito de acompanhar, de saber, de participar da reunião de pais e mestres e assim por diante. O direito de acompanhar o que está acontecendo com o filho, com a filha, em relação à sua educação, em relação à sua saúde e assim por diante. Tá? Então, esses direitos e deveres são elencados em 1634, são ao mesmo tempo, estão ligados ao mesmo tempo. Ser é um direito e é também um dever. Um dever. Muito bem. Então, aí as características do poder familiar. Vamos para outros temas de poder familiar. Suspensão e destituição do poder familiar. Suspensão e destituição do poder familiar. Primeiro aspecto aqui, qual que é a diferença de suspensão do poder familiar para destituição do poder familiar? A suspensão, ela é provisória. Então, a suspensão
do poder familiar, ela é provisória. E as hipóteses de suspensão estão lá no artigo 1637 do Código Civil. A destituição, por sua vez, ela é definitiva. Quando ocorre a destituição, ela se dá para o resto da vida. Nunca mais aquele pai, aquela mãe vai exercer o poder familiar daquele filho, daquela filha. Essas hipóteses de destituição estão lá elencadas no artigo 1638 do Código Civil. Então, primeiro aspecto aqui, vamos aprofundar na suspensão e na destituição do poder familiar. Suspensão, ela é provisória. Durante quanto tempo? Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses? Depende do caso. Vai depender do caso a caso. Vai ser analisado pelo promotor, pelo juiz, com apoio psicossocial, lá da equipe interdisciplinar, basicamente do psicólogo, da psicóloga, do assistente social, que o promotor normalmente pede, ou a promotora pede, para que seja feito, o juiz defere, e aí vai ser feito um laudo psicossocial, a psicóloga, o assistente social vai até a casa, vai conversar com os pais, vai conversar com a criança, e vai apresentar um laudo do que esteja acontecendo, e para embasar a eventual suspensão, mesmo destituição do poder familiar, e aí, no caso de suspensão, haverá uma retirada provisória, um acompanhamento, e depois aquela criança volta a morar lá com o pai, com a mãe, depois desse período de suspensão. Então, não existe um prazo de suspensão, isso vai ser analisado no caso a caso, né? O que tem que saber é que a suspensão é por um período de tempo, pelo período que precisar, ela é provisória, tá? Enquanto que a destituição são casos mais graves que vão acarretar a retirada em definitivo, a perda, a extinção do poder familiar em definitivo, para o resto da vida, daquele pai, daquela mãe em relação àquele filho. As hipóteses, então, de suspensão estão lá no 1637 e de destituição lá no 1638, que eu passo a abordar agora. Vamos analisar essas hipóteses. Primeiro aspecto que eu gostaria de falar das hipóteses de suspensão e destituição é a seguinte questão. Primeira hipótese de suspensão é abuso de autoridade. Abuso de autoridade em razão da falta de dever ou dilapidação do patrimônio dos filhos, tá? Abuso de autoridade. Primeira hipótese de destituição é castigar imoderadamente o filho. Então, olha lá. Primeira hipótese, suspensão é provisória, abuso de autoridade. Primeira hipótese de destituição, castigar imoderadamente o filho, que é uma destituição, perde o poder familiar para o resto da vida. Pergunto, como que a gente vai fazer, o profissional do direito, advogado, promotor, juiz, como que nós vamos fazer para encaixar aquele fato que aconteceu em abuso de autoridade que acarreta a suspensão ou em castigar imoderadamente o filho, que vai acarretar a destituição, que é definitiva, daquele poder familiar. E a diferença para se enquadrar em suspensão ou em destituição é a gravidade. É a gravidade. Esses casos que não são tão graves, a suspensão já vai ser suficiente, um acompanhamento psicossocial, psicólogo, assistente social durante um tempo, da própria promotoria de justiça, já vai ser suficiente. De repente, em outros casos, então, que a gravidade é maior, já tem que se decretar a retirada em definitivo, destituição, portanto, do poder familiar. Tá? Então, é a gravidade que vai ser analisada no caso a caso, que vai diferenciar se é hipótese de suspensão ou se é hipótese de destituição. Dou dois exemplos para a gente verificar aqui, exemplos de suspensão e um exemplo de destituição. Primeiro exemplo, o pai tem lá um filho de 10 anos e se dá muito bem com o filho, nunca bateu no filho, se dá muito bem com a esposa, acaba perdendo emprego, vai lá num bar, ingere bebida alcoólica e chega em casa, discute com a esposa, discute com o filho e lá dá um tapa no rosto do filho. E aí alguém chama a polícia é acionada, o conselho tutelar, se tomam providências cíveis e criminais. Claro que esse pai fez
não deveria fazer, existe um ilícito civil, existe um ilícito penal, está errado, ninguém aqui vai defender, ninguém pode defender uma atitude dessa, não é? E tem que ser punido pelo que fez. Mas é feita a apuração, acompanhamento, tanto o aspecto criminal lá no inquérito policial, quanto no civil, é ouvido o psicólogo, assistente social, vão ouvir lá os pais, vão ouvir o filho, o próprio laudo psicossocial informa que o pai tem condições de voltar a ter o filho consigo, a mãe também diz nesse sentido que foi uma vez única de agressão, a agressão não foi grave, não deixou nenhuma consequência mais séria, e então se verifica não só por parte da mãe, do filho, do psicólogo, do assistente social, que a situação não foi tão grave, não que possa acontecer, não estamos minimizando a ilegalidade do que aconteceu, mas na hora de se aplicar uma punição, seja civil, seja criminal, há necessidade de se agir com bom senso, com equilíbrio. Nesse caso, será que é caso de se proibir esse pai de ver o filho para o resto da vida? Não, é caso de suspensão. Há necessidade de uma suspensão, de repente, de uma proibição de ver durante um período de tempo. É feito um acompanhamento pelo psicólogo e pelo assistente social durante meses, às vezes durante um ano, acompanhamento da promotoria, do Poder Judiciário, para se verificar se realmente que não houve maiores problemas, que foi um caso isolado, e aí sim se verifica que suspende lá durante, de repente, um mês, 2 meses, e se devolve o exercício do poder familiar para aquele pai sem maiores problemas, porque há um acompanhamento todo para verificar que o caso não foi tão grave. Não obstante a ilegalidade, né, devemos aplicar a lei com todo o equilíbrio necessário, com todo o bom senso necessário, na busca da justiça. Por outro lado, vamos imaginar um segundo exemplo. Um bebê, um caso real, dá entrada no hospital, um bebê de 11 meses de vida, dá entrada no hospital, que foi espancado pelo pai, com 2 braços quebrados, perna quebrada e a clavícula quebrada. Evidentemente, foi acionado o conselho tutelar, polícia, instauração de inquérito policial. O conselho tutelar retirou imediatamente esse bebê, a partir do momento que fez todo o tratamento, internação no hospital, daquela família, e aí isso é tudo comunicado à promotoria civil, para as providências cíveis, promotor e inquérito policial vai para o promotor criminal, para entrar, né, com a ação penal pelo crime praticado. Fora as providências criminais, a ação penal é ajuizada pelo crime praticado. Aqui no civil, é caso de suspensão ou destituição? O pai, nesse caso, disse o seguinte: mas foi a primeira vez. Bom, não vamos esperar a segunda vez, a próxima vez vai matar o filho, evidentemente, que já é caso imediatamente de destituição do poder familiar, mesmo que tenha ocorrido uma única vez, não interessa. Um caso gravíssimo como esse, como eu falei, além das providências criminais, vão exigir também providências no civil de destituição imediatamente do poder familiar, proibição total de contato desse pai com aquele filho em definitivo, e a ação foi julgada procedente e ocorreu a destituição do poder familiar, proibição total de contato e de conhecimento de onde esteja o filho por parte daquele pai, e também a ação penal foi ajuizada para a aplicação da lei penal. Então, em razão da gravidade, já pode ocorrer a destituição do poder familiar. Muito bem, voltando aqui para as hipóteses de suspensão. Primeira hipótese de suspensão, então, esse abuso de autoridade, que eu já expliquei, e a segunda hipótese, condenação por sentença irrecorrível, condenação criminal por sentença irrecorrível a uma pena maior do que 2 anos. Aqui uma perguntinha que nós temos que enfrentar. O pai ou a mãe foi condenado no crime a uma pena maior do que 2 anos. Isso é comunicado lá possível. E lá o promotor de justiça civil vai entrar com a ação para análise da suspensão do poder familiar. Pergunto, isso é automático? Basta conferir, condenou a mais de 2 anos, suspende aqui o poder familiar? Não. Resposta é, não é automática essa suspensão do poder familiar. Mesmo que tenha ocorrido a condenação lá, no crime, sentença transitada e julgada no crime, a uma pena maior do que 2 anos, essa análise do cível não vai acontecer, mas não é automática a suspensão do poder
familiar. Vai ser analisado no caso a caso se é realmente, se deve realmente fazer a suspensão do poder familiar. Tá? Então, deve-se analisar ali com calma qual que é a providência mais correta para se evitar, né, como a Marcelita diz aqui, né, deve-se analisar com a devida urgência e com a devida preocupação para se evitar agressões futuras, para se evitar casos mais graves, como se a gente vê aí na imprensa de um modo geral, casos mais graves que chegam até a acarretar a morte daquele filho, por conta de violência doméstica. Então, como além das providências criminais, aqui as providências, né, de suspensão em casos menos graves ou de destituição em casos mais graves. Casos de destituição. As hipóteses de destituição, como eu falei, estão lá no artigo 1638 do Código Civil. Primeira hipótese, castigar imoderadamente o filho. Abandonar o filho também é uma hipótese de destituição. Atos contrários à moral, aos bons costumes. Praticar reiteradamente atos de suspensão. Pratica um ato, suspende, devolve a criança. Pratica outro ato, suspende, devolve a criança. Pratica outro ato, suspende, não vai ficar suspendendo muitas vezes. A reiteração, a repetição de atos de suspensão, que acarretam a suspensão, por si só, vão configurar uma hipótese de destituição. Porque está caminhando que essas suspensões não estão sendo suficientes para proteger essa criança. Né? De modo que a reiteração de atos de suspensão já deve acarretar a destituição do poder familiar para proteger aquela criança. Porque a tendência, se esses atos se repetem, é de que a gravidade aumente também. De modo que a reiteração de atos de suspensão, mesmo que a princípio não sejam tão graves, essa reiteração, essa repetição, por si só, acarreta a destituição nos termos do 1638, inciso 4º do Código Civil. Além disso, o 1638 teve um acréscimo do inciso 5º lá em 2017. Em 2017, se incluiu o inciso 5º, que é o que a doutrina chama, a jurisprudência chama de adoção à brasileira. Né? O que diz o Código Civil? Entregar de forma irregular o filho a terceiros. Então é aquele pai, aquela mãe que entregam para qualquer pessoa lá o filho, como se fosse uma coisa, um objeto qualquer, e fala, olha, cuida aí desse filho, dessa filha, e vira as costas e vai embora e deixa lá os filhos sob os cuidados de alguém, sem comunicar a justiça ao promotora, à promotora, ao conselho tutelar, à justiça de um modo geral, sem comunicar ninguém, simplesmente entregam a criança para uma outra pessoa cuidar como se fossem pais e viram as costas para o filho, para a filha. É o que se chama aí na doutrina, na jurisprudência de adoção brasileira. Além de configurar crime, está previsto lá no Código Penal, crime de entregar essa criança sem qualquer providência de ordem judicial para uma outra pessoa, aqui, agora expressamente no Código Civil, configura uma hipótese de destituição do poder familiar. Vão perder para sempre o poder familiar, esse pai, essa mãe, que praticam esse ato. Além disso, o Código Civil também foi alterado em 2018. 2018, a Lei 13.715 de 2018 incluiu um parágrafo único nesse mesmo artigo 1638. Lá, ao incluir o parágrafo único, incluiu uma série de atos que configuram, na verdade, crimes graves, né, em sede de violência doméstica, inclusive, em especial, que vão acarretar, então, e agora expressamente no Código, a destituição do poder familiar. Então, lá no parágrafo único do 1638, tem lá as hipóteses de homicídio, feminicídio, lesão corporal grave, estupro, crime contra a dignidade sexual. Então, tem lá uma série de crimes praticados, que além das providências lá na esfera criminal, instauração de inquérito, ajuizamento de ação penal, aqui no civil vai acarretar a destituição do poder familiar. Destituição do poder familiar. Então, essas são as hipóteses de destituição do poder familiar. Passamos, então, para um outro tema,
dentro ainda de poder familiar, que é a extinção do poder familiar, a extinção do poder familiar. Nós não podemos confundir destituição do poder familiar com extinção do poder familiar. As hipóteses de extinção do poder familiar estão lá no artigo 1635. Então, 1635 do Código Civil traz 5 incisos, que são as hipóteses de extinção do poder familiar. Então, primeira hipótese de extinção, morte. Morte dos pais ou morte do filho vão acarretar a extinção do poder familiar. Emancipação. Emancipação daquele filho acarreta também a extinção do poder familiar. A maioridade acarreta a extinção do poder familiar. O filho, quando completa 18 anos, ocorre a extinção do poder familiar, como falei lá no começo da aula, inclusive. E aqui os 2 últimos incisos tenho que explicar com mais calma. O 4º inciso fala da adoção. Você vai me perguntar, Cristiano, mas a adoção acarreta a extinção do poder familiar? Vamos por partes. Vai acarretar a extinção do poder familiar dos pais biológicos, né? Em relação aos pais adotivos, o pai e a mãe que estão adotando aquele filho, surge o poder familiar, cria-se o poder familiar, nasce o poder familiar. Então, com a adoção, o pai e a mãe que adotam passam a ter poder familiar, nasce o poder familiar. Por outro lado, em relação aos pais biológicos, ocorre a extinção do poder familiar. Claro que para ocorrer a extinção do poder familiar, ou já foi ajuizada a ação de destituição anteriormente, e o juiz já decretou a destituição do poder familiar, ou então vai ter que se ajuizar e se fazer esse pedido na mesma petição inicial da adoção. Não pode ocorrer a adoção sem que haja análise de como vai ficar a situação, o vínculo jurídico em relação aos pais biológicos. E se é caso de extinção, portanto, extinção do poder familiar lá dos pais biológicos, eles devem ser citados. Então, de um jeito ou de outro, seja numa ação anterior, seja na própria ação de adoção, os pais biológicos devem ser citados para se defender, para se analisar se vai haver a manutenção ou não do poder familiar. Hoje, quando há a caracterização de hipótese de destituição do poder familiar em relação aos pais biológicos, tem que ser ajuizada a ação, como eu falei, ou antes, ou ao mesmo tempo da ação de adoção, ação de destituição do poder familiar. Então, pode ser ajuizado uma ação de destituição do poder familiar em face dos pais biológicos, cumulada com a ação de adoção em favor dos pais adotivos, sem qualquer problema. É claro que hoje, com a multiparentalidade, já estudamos em outra aula a multiparentalidade, é possível que você mantenha, se não ocorreu nada de grave em relação aos pais biológicos, os pais biológicos mantenham o poder familiar. Por exemplo, um novo casamento do pai e da mãe vai fazer com que o padrasto e a madrasta passem a adotar, por exemplo, aquele enteado, e essa criança ou esse adolescente passe a ter, ou mesmo esse adulto, passe a ter 3 ou 4 pais por conta da multiparentalidade. Mas supondo que o afastamento da criança, do adolescente, do seio familiar, daquela família, dos pais biológicos, ocorreu por algo grave, tem que ocorrer a destituição do poder familiar em relação aos pais biológicos, e aí ele é direcionado à família substituta, utilizando a expressão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é direcionada para uma família substituta, ou seja, a criança vai para a adoção por parte de outra pessoa, por parte de outro casal. Tá? E o 5º inciso? O 5º inciso do 1635 fala da decisão judicial. Quando fala de decisão judicial, está querendo dizer o seguinte: destituição. Então, cuidado aqui. Quando você está lendo 1635, inciso 5º, nada mais do que você está falando, esse Código Civil está falando, da destituição do poder familiar. Então, a destituição do poder familiar, as hipóteses de destituição, estão lá no 1638, que deve ser analisado em conjunto com o 1635, inciso 5º, ambos do Código Civil. Então, a destituição
sentença de destituição, proferida pelo juiz de direito, pelo Poder Judiciário, deve ser analisada pelos artigos 1638 e 1635, inciso 5º, do Código Civil. Perceba, então, que dessas hipóteses de extinção que nós estamos estudando, essa do último inciso, do inciso 5º, é justamente a destituição. O que eu estou querendo dizer com isso? Explico melhor. A destituição é uma das hipóteses de extinção. A destituição é uma das hipóteses de extinção. Então, se eu perguntar para vocês, toda vez que ocorre a destituição, haverá extinção do poder familiar? Resposta sim. Né? Então, o gênero é a extinção. E as espécies estão lá no 1635. Morte, emancipação, maioridade, adoção e a destituição, a decisão judicial de destituição, lá do inciso 5º do 1635. Então, repito, toda vez que tem uma sentença de destituição, essa destituição, ela acarreta como consequência a extinção do poder familiar. Agora, se eu perguntar para vocês, invertendo a pergunta, toda vez que ocorre a extinção do poder familiar, haverá destituição? Não, porque a extinção é mais abrangente, não é verdade? Exemplo, morte do filho. A morte do filho acarreta a extinção do poder familiar. Mas não aconteceu nada de errado. O pai não fez nada de errado, a mãe não fez nada de errado, muito menos o filho, claro que faleceu. Mas mesmo assim, em razão da morte, ocorreu a extinção do poder familiar. Aí é uma hipótese de extinção, mas não tem nada a ver com a destituição. A destituição tem a ver com descumprimento da lei. Tem aquelas hipóteses de destituição, aquelas situações graves que vão acarretar a destituição por sentença do judiciário, previstas lá no 1638. Tá? Então, a destituição deve ser analisada sempre em conjunto. 1638, junto com 1635, inciso 5º do Código Civil. Tá? De modo que a pergunta que estão me fazendo, toda hipótese de destituição é por decisão judicial? Sim, mas seria toda situação de destituição é por sentença, é por decisão judicial, por sentença transitada em julgado, decisão judicial transitada em julgado. Então, é sim, a destituição tem que ocorrer por decisão do Poder Judiciário, né, devidamente transitada em julgado, que vai acarretar, então, a extinção do poder familiar por conta da destituição. Tá? Muito bem. Além desses temas do Código Civil de Poder Familiar, nós precisamos abordar aqui a Lei da Palmada. A Lei da Palmada, também chamada de Lei Menino Bernardo, que é a Lei 13.010 de 2014. É o que nós vamos analisar agora. Lei da Palmada, também chamada Lei do Menino Bernardo, que é a Lei 13.010 de 2014. O que diz essa lei? Essa lei diz o seguinte, que a criança e o adolescente têm o direito de ser educado e cuidado sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou de tratamento degradante. Repito, a criança e o adolescente têm o direito de ser cuidado, de ser educado, sem uso de castigo físico, sem uso de tratamento cruel, sem uso de tratamento degradante. Vamos aprofundar, então, nessa lei. O que se considera castigo físico? Vamos lá, então. Castigo físico é todo aquele que resulte em sofrimento físico ou lesão. Repito, castigo físico, todo ato contra a criança, contra o adolescente, que vai resultar em sofrimento físico ou lesão. E o tratamento cruel ou degradante é aquele ato praticado contra a criança, contra o adolescente, que acarrete humilhação ou ameaça gravemente aquela criança ou adolescente, ou ridicularize a criança ou adolescente. Repito, tratamento cruel ou degradante é aquela conduta de humilhação ou de ameaça ou de ridicularização
da criança ou adolescente, vai configurar, então, tratamento cruel ou degradante e, consequentemente, a pessoa que pratica esse ato está descumprindo a Lei 13.010 de 2014. Como consequência da prática de um castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, a própria Lei 13.010 de 2014, que alterou os artigos 18 e criou os artigos 18A e 18B no Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê punições. Quais são as punições, além de eventuais outras punições e providências previstas no Código Civil, como a suspensão ou destituição do poder familiar, que nós acabamos de estudar, e também providências na esfera criminal, confecção do boletim de ocorrência, instauração de inquérito policial, e depois remessa ao promotor de justiça criminal para a análise das provas e eventual ajuizamento de ação penal pela prática do crime. Então, além de providências previstas no Código Civil, de suspensão ou destituição do poder familiar e providências na esfera criminal, essa lei 13.010 de 2014 também prevê como medidas a serem aplicadas. Primeiro, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Segundo, tratamento psicológico ou psiquiátrico, lá para o pai ou para a mãe. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação, assistir palestras ou cursos, por exemplo, de orientação para esse pai, para essa mãe. Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado, por exemplo, tratamentos de um psicólogo ou psiquiátrico para aquela criança, e também a advertência. Essas medidas podem ser aplicadas, inclusive, pelo Conselho Tutelar. Claro que as providências sempre praticadas pelo Conselho Tutelar devem ser comunicadas imediatamente ao Ministério Público e à Vara da Infância e Juventude. Então, o promotor de justiça da infância e o juiz da infância vão tomar conhecimento para a análise de manutenção ou modificação dessas medidas, ou até ampliação dessas medidas aplicadas pelo Conselho Tutelar, além de outras providências cíveis e criminais, que então o Ministério Público vai tomar para a proteção da criança e do adolescente. Está aí, então, o estudo do poder familiar, do Código Civil, e também da Lei 13.010 de 2014, denominada Lei da Palmada, também chamada de Lei do Menino Bernardo.